Meus irmãos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, Josué capítulo 1. Nós vamos ler, eu vou estar lendo os números ímpares, conforme eu sempre faço. Eu vou estar lendo os números ímpares e irmãos os pares, e nós vamos ler esses versículos, 9 versículos do capítulo 1 de Josué. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, todos: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo que andar a terra que Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca com livros desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Meus irmãos, na tarde desse dia, eu estava, ou melhor, ontem à tarde, eu estava meditando na palavra de Deus, e Deus estava falando comigo sobre esse texto. Porém, durante a semana eu estava estudando um outro texto, que é sobre Neemias, do capítulo 1 de Neemias. E eu estava estudando durante a semana, e na nossa mente a intenção da gente é ler a Bíblia, que é normal do crente, ler a Bíblia, e também, como sempre estamos com essa responsabilidade de pregar, também a gente prepara algum texto para pregar, julgando eu que a primeira oportunidade que eu tivesse, eu estaria pregando sobre Neemias. Mas ontem Deus me desperta depois de uma tarde de descanso, e Deus estava falando justamente comigo sobre essa história de Josué, sobre algumas coisas que envolvem essa questão de Josué. Você já ouviu muitas pregações sobre Josué. Eu, por exemplo, gosto muito de falar sobre esse grande homem de Deus, esse grande líder, esse homem que Deus escolheu e fora um grande homem de Deus. Porém, eu gosto muito de observar algumas coisas, e o capítulo 1 nos dá uma informação muito importante, que diz desta forma: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Que coisa boa é quando nós, queridos irmãos, temos a condição e a possibilidade de ouvir a voz de Deus. É muito bom quando a gente pode ouvir e entender Deus ministrando no nosso coração. E nesse cenário de Josué, Deus, Ele fala com Josué, Ele ministra ao coração de Josué. Porém,
Você pode observar que o cenário era um cenário um tanto quanto complicado. O cenário era um cenário de choro. O cenário era um cenário de lágrimas. O cenário, ele era um cenário de tristeza. Por quê? Porque o grande líder deste povo, ele morreu, que era Moisés. E a Bíblia fala, no último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34, especificamente o versículo 8, a Bíblia fala que os filhos de Israel, eles plantearam a morte de Moisés, e eles choraram a morte de Moisés. Moisés era o líder espiritual do povo. Deus, através de Moisés, Deus havia feito muita coisa, muitos milagres. Através da vida de Moisés, Deus tinha dado libertação ao povo de Israel. Mas Moisés teria um fim. Na visão de Deus, Deus já estava preparando uma pessoa para ser o substituto de Moisés. E justamente era Josué. Mas você observa então que o povo de Israel, capítulo 34, verso 8 de Deuteronômio, eles choram a morte de Moisés. E não choram 2 dias. E eles não choram, diáconis Esther, 3 dias, 15 dias. Eles choram 30 dias a morte de Moisés. E haja visto também que Moisés não fora conforme a gente conhece, pega o corpo dele, faz uma cerimônia, enterra, não. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele sepulta Moisés, e o povo não sabe onde Deus havia sepultado Moisés. E você pode então observar que esse cenário é um cenário tanto quanto complicado. Mas só que tem um detalhe, eu observei algo interessante, o respeito que Deus tem para com a gente, a consideração que Deus tem para com a gente. Pode ser que você não consiga ver desse jeito, mas eu estava observando a forma respeitosa que Deus tem para com o ser humano. Deus permitiu o povo chorar 30 dias. 30 dias a morte daquele ícone, 30 dias a morte daquele referencial que era Moisés. E Deus permitiu. De repente eu podia falar assim: olha só, vamos parar com isso, chega. Não, a Bíblia fala que Deus permitiu o povo chorar por 30 dias a morte de Moisés nas campinas de Moabe. Mas tem um detalhe, irmãos, eu me lembro de Salmo 30, verso 5, que o salmista ele fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus então, ele tinha tudo preparado para o povo, e diz a Bíblia agora, que durante 30 dias o povo chora, e Deus permite, e o povo de Israel, eles choram a morte de Moisés durante 30 dias, daqui a pouco param de chorar. Aquilo que era o tempo de luto, de lágrimas, ele acabou o tempo das lágrimas, mas Deus permitiu o povo chorar, mas acabou o tempo das lágrimas. Daí agora, como Deus fala assim: olha só, vocês choraram, agora é hora de vocês entenderem o que eu tenho para fazer para vocês. Porque pode ser que na visão do povo, porque tem coisas que Deus não revela para a gente, tem coisas que Deus não mostra. Eu costumo dizer que Deus não é obrigado a fazer ou falar tudo para nós. O que nós temos que fazer é confiar no Deus que nós servimos, é acreditar que existe um Deus que ampara e que cuida de nós, e que não nos deixa órfãos, e que não nos deixa no sofrimento. Amém, irmãos? E a Bíblia, meus irmãos queridos, fala então que Deus já tinha tudo preparado. Aquele povo chora, daqui a pouco ele para de chorar,
E Deus então, no meio dessas lágrimas, no meio desse contexto desesperador, diz a Bíblia, capítulo 1 do livro de Josué, diz a Bíblia, fala, o Senhor falou a Josué. Meus irmãos, que coisa boa é quando nós entendemos a voz de Deus no meio das lágrimas, no meio do choro, no meio de tantas coisas adversas, contrárias a nós, porque existem situações que a gente não espera, mas o Deus que nós servimos, Ele sabe todas as coisas, e Deus olha para aquele povo, e Deus ministra no coração daquele povo. E eu não sei como você veio aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que o cenário que você pode estar vivendo pode ser um cenário duvidoso, pode ser um cenário de luto, pode ser um cenário de pranto, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Deus que você serve, Ele está no céu, mas Ele não te desampara, e Ele cuida de você. Você pode glorificar o nome do Senhor, Ele cuida de nós. E meus irmãos, eu olho para esse homem Josué, um grande líder. Quando Deus olha para Josué, Deus fala assim: Josué, olha, o choro tem que acabar, as lágrimas têm que acabar. Agora, Josué, você foi preparado para dar continuidade na conquista que eu tenho para com esse povo. Meus irmãos, eu tenho uma palavra que eu sempre guardo comigo. Eu tenho o privilégio de ser servo de Deus e de fazer a obra de Deus, mas eu tenho uma plena convicção, meus irmãos, que eu não sou o único que prega. Eu tenho uma plena convicção que eu não sou o único pastor. Eu tenho a plena convicção que eu não sou a única pessoa que Deus usa. É um privilégio para mim fazer a obra de Deus, mas eu tenho também, missionária Fabiana, a plena convicção: se eu parar, se eu não quiser fazer, Deus já está pronto com alguém para fazer aquilo que eu não quero fazer. A obra de Deus nunca vai ficar parada. Eu me lembro um dia, escuta, um dia Elias se esconde da caverna, porque a batalha estava muito intensa, pastores. As coisas estavam muito pegadas, e Elias se esconde na caverna, e Deus chama Elias: Elias, olha, vem cá para fora, eu tenho que palestrar com você. E Elias vai, e Elias começa: Senhor, a situação está assim, eu desafiei, eu fiz o que o Senhor mandou, agora, olha só, estão querendo me matar, eu estou aqui, eu me escondi, e só eu fiquei, eu sou o único, não tem ninguém mais. Aí Deus fala assim: Elias, olha só, eu tenho uma coisa para revelar para você. Tem 7.000 homens e mulheres, homens que não se prostraram diante do Baal, tem 7.000 que não beijaram a estátua de Baal, tem 7.000 que não prostraram. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sempre vai ter remanescente fiel, Deus sempre vai ter remanescente fiel. Quem sabe esse remanescente fiel é você. Eu conheço pessoas, minha irmã Diaconisa, eu conheço pessoas que eram filhos de crente, pai e mãe caíram, mas eles estão na presença de Deus, servindo a Deus com alegria. Eu tenho uma palavra para você: fique firme, fique firme, fique firme, porque você, esse remanescente fiel que Deus vai usar nesse século para a obra dele. Você pode glorificar o nome do Senhor? E eu tenho, isso é um privilégio, Diaconisa Esther, da gente fazer a obra de Deus, poder ter oportunidade de falar do amor de Deus, de fazer as coisas do Senhor. Eu sempre digo, meus irmãos, e meu sogro, Diácono Mandou Silva, ele sempre fala assim: Vinícius, olha, quando eu ia para o hospital, eu ia, pegava a bicicleta, distribuía folheto e vinha como se estivesse flutuando. Eu entendi o que era aquilo, era alegria de ter feito a obra de Deus, era contentamento de ter feito a obra do Senhor. Que coisa boa é a gente ter a oportunidade de fazer a obra de Deus. Aí Deus olha para Josué, Diaconisa Leomi, ele fala assim: Josué, levanta-te, passa esse Jordão com esse povo, entra na terra da promessa. Meus irmãos, o choro tinha que acabar,
a tristeza tinha que acabar, sabe? Porque a terra da promessa estava logo ali. O povo já não estava dentro da promessa, não estava dentro da terra, mas a promessa, Deus tinha feito a promessa, e Deus não deixa a palavra dele cair. Deus não deixa a palavra dele cair. Um dia Deus fala, a palavra diz assim: olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu velo com a minha palavra para que ela tenha o seu real cumprimento. Deus promete, Deus cumpre. E Deus olha para Josué e fala: Josué, não tem tempo de luto, mas não chega. Aí eu tenho uma pergunta para você: por que que você fica ainda nesse tempo de luto? Deus manda dizer para você: o tempo da alegria chegou na sua vida. O tempo da alegria chegou na tua vida. Há uma palavra do Senhor que diz assim: olha, quem está triste, ora, e quem está alegre, canta. Aí eu me lembrei de um dia, eu estava fazendo um gabinete pastoral, e veio até a mim uma jovem e o seu esposo, mas não eram da igreja. E antes que a moça tivesse condição de falar algo para mim, aquela moça chorou profundamente. E aquela moça chorou copiosamente. E o moço, o marido, tentou acalmá-la. Eu disse para ela assim: olha, aguarde, pode deixar, fica tranquilo, deixa ela. E nós não incentivamos a pessoa a chorar, mas existe um momento das lágrimas. Mas existe um momento, e nós ensinamos o seguinte: você está triste, você deve orar. Você está alegre, você canta a Deus, exalte o Senhor. Essa tempestade que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, isso vai passar. Pastor, como passa? É o vento de Deus, irmão. O vento sopra a nuvem preta. É o vento de Deus que paira sobre a sua vida e vai soprar essa tempestade, essa nuvem que está sobre a sua vida, e a calmaria vai chegar no nome santo de Jesus. Deus olha para Josué e fala: Josué, agora é o tempo. Eu permiti o tempo do luto, agora é tempo de se levantar. Levanta, passa esse Jordão com esse povo e entra na terra da promessa. Só, meus irmãos, que tem algo interessante. Diz a Bíblia que Josué, ele era um homem fenomenal. Talvez a gente olhe para Josué do capítulo 1 em diante, a gente não entende o que esse rapaz passou. E aqui eu falo para as pessoas mais jovens, e eu quero falar para você algo que Deus tem falado no meu coração por esses dias, e eu tenho conseguido falar aos corações de algumas pessoas. Quem anda comigo sabe, eu sempre falo sobre mentoria. Meus irmãos, eu sempre tive alguém do meu lado para me mentorear. Quando eu estava olhando aqui, eu vi, meu Deus, como Josué foi usado por Deus. Como Josué levantou, fez a obra de Deus, que coisa linda. Mas nem sempre foi esse Josué guerreiro, disposto, amigo de Moisés, amigo pessoal de Moisés, que cuidava de Moisés, era cuidado por Moisés. Nem sempre foi assim. Aí eu me lembro que Paulo, no capítulo 13, verso 11 de 1 Coríntios, Paulo disse assim: olha, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu discorria como menino, agia, pensava, eu fazia tudo como menino, mas quando eu virei homem, eu acabei com a coisa de menino. Há um tempo de maturidade, o tempo da maturidade vai chegar para o teu filho, o tempo da maturidade vai chegar para a tua esposa, o tempo da maturidade vai chegar para tua filha, o tempo da maturidade vai chegar para você. É um tempo da maturidade. Nem sempre foi assim com Josué. Só para você entender, um dia Moisés chega diante de Deus e você sabe que tinha uma carga muito grande sobre a vida de Moisés. Aí Moisés, ele reclama com Deus, ele fala assim: Deus, olha. E Moisés tinha uma credibilidade com Deus.
Um dia Moisés chega diante de Deus e fala assim: Senhor, olha, está pesado. Está pesado. Sabe que você tem essa oportunidade de falar isso para Deus? Porque com Deus você não precisa ficar com meio termo, não. Você pode se abrir. Haja visto que antes que a palavra venha na sua boca, Ele já sabe o que você está querendo, quer falar. Mas Ele quer que você se expresse. Tiago 4, verso 8: chegai a mim, e Ele chegará a vós outros. Fala para Deus, fala para Deus que Ele vai te ouvir. Mas se expressa, é isso que Deus quer, se expressa. Aí diz a Bíblia Sagrada que Moisés reclama com Deus, fala: Senhor, está pesado, eu não estou aguentando, esse povo não é meu, Senhor, não tem jeito, não vai dar, está muito difícil. Moisés reclama com Deus e Deus ouve a reclamação de Moisés. Aí Deus fala assim: Moisés, vou fazer o seguinte com você, separa 70 anciãos, e eu vou pôr, só para você entender o quilate espiritual de Moisés. Eu estava assim, eu falei: gente, o que é isso? Só para você entender o quilate espiritual de Moisés. Aí você tem que dizer: será que eu tenho um pouquinho dessa unção que Moisés tinha? Deixa eu mostrar para você. A Bíblia fala que Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer algo. Separa 70 anciãos, Moisés, e traz aqui para o templo da congregação. Traz aqui perto, e eu vou tirar parte do Espírito que está sobre você, e eu vou derramar sobre esses 70 anciãos. E diz a Bíblia que Moisés fez assim. Diz a Bíblia que Moisés fez, sabe o que aconteceu? A unção que estava sobre Moisés parou sobre 70 anciãos. Oh, aleluia! Só para você ver o quilate espiritual, diácono Adeildo, daquele homem. Diz a Bíblia que da unção de Moisés passa sobre aqueles homens 70 anciãos, e diz a Bíblia que aqueles homens começaram a glória a Deus e aleluia, começaram a profetizar, e ficaram profetizando só por causa da unção de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Moisés era um grande homem de Deus. Que coisa linda. Aí Josué, aí você fala: pastor, onde que entra Josué aí? Pastor, onde que entra Josué? Sabe onde entra Josué? Josué era um menino, irmãos. Eu costumo dizer que esse crente aí, esse crente experiente está do seu lado, essa mulher de Deus, essa mulher de oração, foi menina um dia. Foi menina um dia. Josué, então, ele chega diante de Moisés, porque a unção de Deus foi derramada sobre aqueles homens, e tinham 2 homens que não estavam no relatório. Se não me fala a memória, é Medade e Beldade, algo assim. 2 homens, eles não estavam aqui perto da tenda, eles estavam lá no arraial. E diz a Bíblia, meus irmãos, que aqueles homens lá no arraial foram alcançados pela unção. Aí daqui a pouco Moisés chega, aí um rapaz dá notícia para Moisés: olha, lá no arraial está fazendo 2 moços lá, maior alvoroço, está profetizando. Aí fala para Josué, Josué era o serviçal de Moisés. Josué vai lá então, estufa o peito assim: não, isso tem que acabar agora. E vai para Moisés e fala assim: ó, meu servo, tá lá, tem 2 homens lá no arraial, lá no arraial estão profetizando. Ele não está com esse grupo aqui não. Aí Moisés olha para ele e fala assim: olha, você tem ciúmes por mim? Você está com ciúme por mim, ô Josué? Oxalá que todos os servos de Deus profetizassem, oxalá que Deus falasse com todos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Josué foi um crente menino também. Aí Moisés fala assim: rapaz, você está com ciúme, por quê? Mas esse Josué, Deus foi trabalhando na vida dele, e é o mesmo Josué que Deus falou assim: olha, Moisés, o tempo está chegando para você, põe a sua mão sobre Josué, e a unção que está sobre você vai ter sobre Josué, e Josué vai ser o seu sucessor. Glória a Deus. E Josué agora está aqui, irmão, no cenário. Aí eu costumo dizer assim: olha, e nós precisamos ser também mentoreados. A Bíblia fala que dos rapazes que Moisés escolheu para estar com ele, Josué era um deles. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com esta palavra? Sabe, Breno, sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Nós também precisamos ser mentoreados. Ei, você que é pai, você que é mãe,
não pensa que a sua filha é cabeça. Um dia uma irmã falou comigo assim: pastor Vinícius, a minha filha é cabeça. Eu disse assim: minha irmã, quem é cabeça é você. Ela um dia vai ser, mas é você que é. Enquanto ela não estiver formada, a mentalidade formada, entendendo quem é Deus e a vida dela, você tem que estar do lado dela, mentoreando e ajudando o passo aqui, passo ali, senão cai, senão eles vão ter problema. E eu me lembro, aí quando eu estava observando isso aqui, eu me lembro do meu saudoso pai. O pai era uma pessoa muito quieta, um bom professor de escola dominical, mas eu me lembro do saudoso irmão Joaquim Carvalho Ramos. E um dia, eu era um jovem, meus irmãos, eu não acho que eu dei muita dor de cabeça ao pastor Gedeão, não, mas eu dei sim, alguma coisa, eu não fui santo não, olha para cá, eu não fui não, eu fiz algumas bagunças, mas eu sempre estava por aqui, Deus me guardou. Eu fiz uma força para andar errado, mas eu falei: não vai, eu quero você aqui. Deus não deixou. Eu não deixou. Não vai. E um dia, você sabe que todo mundo tem um pouquinho de técnico de futebol, de médico, e também todo mundo tem um pouquinho de pastor. Pastor não era para fazer aqui, pastor tinha que ter por esse lado aqui, ó. Se o pastor fizesse aqui, mas olha só. Quando Apocalipse fala ao anjo da igreja, não fala de mim. Eu sou um pastor adjunto. Quando fala o anjo da igreja, é o pastor que dirige a igreja. Então, eu sou auxiliar. E lá atrás, eu me lembro como se fosse hoje, irmã Mônica. Eu chego diante do meu pai em casa. Eu estava orando, subindo um monte, lendo Bíblia. Meu pai chegava perto de mim e me encontrava um dia. Meu pai falou assim: Vinícius, meu filho, calma um pouco, você está lendo Bíblia até agora. Porque eu já tinha levantado umas 3 vezes na madrugada, eu estava lá, Sani, lendo Bíblia. Aí eu costumo dizer para as pessoas assim, JV: ei, dá uma olhada para trás, vê quem você é agora e vê o que Deus fez com você. Oh, aleluia. Você está percebendo que você está melhor? Você está percebendo como Deus está trabalhando? Você está percebendo o que Deus está fazendo na sua jornada? Isso é uma coisa linda. Josué, então, Deus fala assim: Josué, levanta, passa esse Jordão, você vai, esse povo vai ter conquista. Olha, eu tenho uma terra já prometida. Porque tem um detalhe: por causa do povo, Moisés queria entrar, mas não entrou na terra. Olha só, Moisés faz tudo, na hora de entrar, quem entra é Josué. Moisés, pastor Dejaí, ele tinha um sonho, ele queria entrar na terra. Aí Deus misericordioso fala assim: Moisés, ó, vem cá, meu filho, com 120 anos de idade, um moço ainda, 120 anos de idade, 120 anos. A Bíblia fala que Moisés estava vendo muito bem, não tinha problema de coração, não estava infartando, não estava nada. Aí Moisés disse: eu quero ver, eu quero chegar na terra. Moisés, olha só, você vai ver a terra, vou ter misericórdia de você. Vê a terra, mas você não vai entrar na terra. Gente, tem que ser crente, tem que ter unção de Deus para isso. Então não quero mais nada. Ó, veja a terra, você só vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Aí tem um detalhe, meus irmãos. Mas Deus então levanta Josué para entrar na terra da promessa. Mas tem um negócio que eu gosto de ler aqui. A terra da promessa deve ser conquistada. Fala comigo: a terra da promessa. A terra da promessa deve ser conquistada. Aí você observa, aí tudo bem. Aí agora Josué toma a direção do povo. Eu posso imaginar, mamei, o povo alegre: olha, vamos possuir a terra, vai ser tudo bem. Primeiro desafio, Jordão. Sabe, porque você tomar posse daquilo que Deus tem para você, não vai ser assim de qualquer forma. Tem sacrifício. O que tem na frente? Obstáculos. De repente você vai: pastor, e eu conto uma coisa, meu irmão, e eu já contei, deixa eu contar de novo aqui. E quem tiver no grupo de vida, na terça-feira,
No material tem um exemplo disso, um testemunho sobre isso. Não é o mesmo, mas é igual esse. Um jovem chega diante de Deus, diante do pastor. Escuta, um jovem diaconisa Delmi chega diante do pastor. Fala assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu estou sentindo que o negócio piorou, pastor. As coisas pioraram para o meu lado, pastor. Aquele pastor sábio disse assim: meu filho, não parece, piorou. Tempestade? Pastor. Não é isso mesmo? Está se levantando mais intensidade? Pastor. O que é isso? Me falaram que não ia passar por isso. E o pastor chama aquele rapaz e fala assim: deixa eu te explicar. Sabe por quê? Que depois que você veio para a igreja, aceitou Jesus, abraçou o cristianismo, a fé cristã, piorou a intenção, você percebe que o negócio está difícil? Pastor. Sabe por quê? Porque lá no mundo você estava morto nos seus delitos e pecados. Agora, quando você aceitou Jesus, você recebeu a vida de Jesus. Você aceitou a vida de Jesus. E a palavra, jovem, para eu que você é que morto não sente nada. Lá você não sente nada porque você está morto. Aqui você sente, você está vivo. Então põe o cinto de segurança e vai bradar na terra e vai exaltar o nome do Senhor, porque você está vivo. Olha a Deus, aonde estão os vivos aqui? Aonde estão os vivos aqui? Dá um brado de glória a Deus e aleluia, e diz assim: olha, glória a Deus, eu estou vivo. Ei, glória a Deus. Aí só que tem um detalhe. O povo assim: então peraí, a terra prometida vai ser tudo que nós queremos. Oh, que coisa boa, diaconisa Marli, a terra prometida é tudo que a gente quer. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus não trabalha com pegadinha não, tá? Mas Deus não revela tudo não. Só que aqui Deus começou a falar para Josué no versículo 5. Escuta, a terra prometida era justamente o que Deus tinha para aquele povo. Mas só que Deus fala assim: olha, Josué, eu vou te dar uma garantia. Aí qual é a garantia, Senhor? Aí Deus deu algumas garantias, porque a terra estava ali na frente. A terra era a terra da promessa. Meu irmão, que coisa boa é quando Deus nos dá uma garantia. Pastor, qual é essa garantia? A garantia é a mesma garantia que o salmista Davi, ele escreve, ele compõe no Salmo 23, quando ele diz assim: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas qual é a garantia, pastor? A garantia, Deus vira para Josué e fala assim: Josué, ninguém susterá diante de ti. Ou seja, Josué, quando você chegar, ninguém vai conseguir resistir esse povo. Deus fala mais para Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Outra garantia: não te deixarei, não te desampararei. Deus está falando: Josué, onde pisar a planta do vosso pé, é a terra que eu estou conquistando, que eu estou te entregando. Oh, aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Ei, esse ano de 2024, eu profetizo em nome de Jesus, será o ano da conquista para você e sua família. Quem recebe diz glória a Deus e aleluia. Mas para aqueles desavisados que pensou que seria fácil, poderia começar a analisar assim: peraí, ninguém se susterá diante de ti, diante de mim, então vai ter gente lá. Mas a terra não é minha, não é Deus que me deu. Deus prometeu essa terra lá para Abraão, irmão. Mas quando o povo vai atravessar e chegar na terra, já tinha gente. E agora? Fazer o quê? Muito obrigado. Não deu. Deus atrasou. Vamos embora. A terra é de vocês. Espera aí. É assim que você é guerreiro? É assim que você é guerreira? Não, senhores. Tem gigante lá. Ei, tem problema lá. Mas também tem uma promessa de Deus empenhada: a terra vai ser sua. O que Deus está dizendo?
você vai ter que empenhar guerras e batalhas. Deixa eu falar para você, Deus vai te levantar como homem e mulher, guerreiros e guerreiras de Deus, mas a promessa vai ser sua, a vitória vai ser sua, mas você vai ter que suar, você vai ter que pôr seu joelho no chão, você vai ter que pôr a sua boca no pó, porque aquele Deus que te prometeu, Ele é fiel, e Ele já te falou, eu vou ser com você, e se Ele falou que vai, oh meus irmãos, não tem gigante, não tem nada, não tem diabo que vai ficar na frente em nome de Jesus, em nome de Jesus, não tem, porque o Deus que a gente serve, Ele é maior, Ele é maior. Eu me lembro um dia que Jesus disse para os discípulos assim, olha, gente, quem que as pessoas estão falando que eu sou? E Jesus vai conversando, daqui a pouco Pedro fala assim, olha, tu és o Cristo. Aí quando Deus vai se revelando, Pedro vai falando, Jesus vai dialogando com ele. Daqui a pouco lá no capítulo 16, verso 18 de Mateus, Jesus fala assim, olha, Pedro, eu vou declarar para você, o diabo vai se levantar, mas o diabo e o inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então espera um pouquinho, deixa aqui você dar glória a Deus, não vai prevalecer contra a igreja, então quer dizer que ele vai se levantar, vai preparar muita coisa, vai preparar muitas emboscadas, mas e eu vou ser guardado, eu vou ser guardada, a minha família, você vai ser guardada, a minha família vai ser guardada, a sua família vai ser guardada, porque existe um Deus que não brinca com a gente, existe um Deus que dá a vitória, existe um Deus que decretou a sua vitória, então pega a espada e vai lutar em nome de Jesus. Eu estou aqui para motivar você. Tiago 4, verso 7. A Bíblia diz, Tiago, meu irmão de Jesus, ele declara, queridos irmãos, sobre também sujeitai, pois a Deus, resistir o diabo. Então peraí, pastor, eu vou resistir, então quer dizer que o inimigo vai se levantar com impetuosidade? Vai sim. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando o dia todo? Está difícil? Não, olha para cá, você vai se levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Você não vai deixar o problema entrar na tua casa, ir para a cozinha, ir para a sala, para a copa, não senhores, não vai não vai de jeito nenhum, sabe por quê? Porque você é um servo escolhido de Deus, tem anjo de Deus te acompanhando, meu irmão, tem anjo de Deus pelejando por você. Se você não consegue orar, eu estou orando, pastor, ora por mim, eu vou orar também, pode contar com a minha oração, mas põe teu joelho no chão, põe a tua boca no pó, vai ler Bíblia, vai procurar a crescer na sua vida espiritual, Deus vai te fortalecer, as bênçãos vão chegar. E meus irmãos, então a terra prometida, a terra da promessa, ela estava para ser conquistada, mas uma coisa eu vou falar para você, a vida espiritual nunca foi fácil. Um dia eu paguei um preço muito caro, porque eu estava conversando com um irmão meu, e eu declarei para ele assim, rapaz, você tem que ficar firme na presença de Deus. Falei bravo com ele. Aí ele começou a falar comigo da vida espiritual, falou, rapaz, olha, ser crente é muito fácil. Meu irmão, foi difícil isso, porque não é fácil não. Olha para ela aí, olha para o seu irmão que está ao seu lado, pergunta se é fácil. É fácil. É possível você ter vitória contando com a presença de Jesus. Mas fácil? Fácil não é. Porque você tem que estar orando, jejuando, consagrando a sua vida. Porque o diabo não brinca, meu irmão. Ele é um guerreiro milenar. Mas tem uma coisa, o Deus, o seu Deus, Ele governa tudo, e Ele não deixa nem o diabo fazer tudo o que Ele quer. Deus tem poder sobre tudo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu parto para terminar, meus irmãos, a palavra. O que dependia de Deus, Deus estava pronto. E o que dependia de Josué, agora, na contrapartida, também dependia de Josué. Aí Deus fala para Josué, sabe o que eu quero? Do versículo 6 até o versículo 8, Deus fala assim, olha, esforça-te,
Você pode falar com esse irmão que está ao seu lado aí: ei, esforça-te, tem bom ânimo. Fala para ele: tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tenha zelo pela lei de Deus. Esforça-te, esforça-te. Glória a Deus. Você já leu o Provérbio 24:10? Uma palavra dura. Provérbios 24:10 é uma palavra dura, mas é uma palavra que é para os nossos dias atuais. Se te mostrares frouxo no tempo da angústia, a tua força é pequena. É tempo de esperar aquele que tudo pode. É tempo de exaltar. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? É tempo de esperar no Senhor. É tempo. Fazer o que é tempo? E eu termino, pastor Fábio, lembrando o versículo 9, lá o versículo 9 que você leu. Deus ratifica, não é retifica, Deus ratifica aquilo que Ele fala, já falou com Josué há algum tempo. Lá no finalzinho, Deus fala assim, olha, lá no versículo 9, Ele diz assim, no início, Ele fala assim, do versículo 9, olha, não te mandei eu? O que Ele está falando, Josué? Eu te levanto para o tempo de conquista. Eu te levanto para um tempo do sobrenatural. Eu te levanto para um tempo de vitória. Eu não sei se você pode receber esta palavra. Eu te levanto para um tempo de conquista. Deixa eu dizer para você, tem gente que está colado com você, mas não está vendo o que você está vendo. Mas deixa eu dizer, pede a Deus para abrir os seus olhos, o dele também. Eu acho que é o tempo de conquista. Parece que é um tempo de derrota, mas não é um tempo de derrota, é um tempo de conquista. Eu quero profetizar para você, é um tempo de conquista, é um tempo de vitória, é um tempo que Deus está ratificando, dizendo assim, olha minha filha, você lembra quando eu usei alguém para você, dizendo que eu ia usar a tua vida de forma tremenda? Deus manda falar com você, é tempo de conquista, é tempo de se levantar, é tempo de aceitar a palavra de Deus, é tempo de ser uma bênção, não é tempo de pecar, é tempo de se consagrar, é tempo de jejuar, é tempo de boca no pó, é tempo de batismo com o Espírito Santo, é tempo de renovação, é tempo de expulsar os demônios, é tempo de amizade, é tempo de progresso, é tempo de integração, é tempo de comunhão, é tempo de buscar a Deus, é tempo de destriunfar a cara e dizer assim, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. É tempo de pôr a boca no pó e dizer, eu estou aqui, Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo lá em casa. Deixa eu dizer para você, ah pastor, o senhor não sabe da luta que eu tenho na minha vida. Olha para cá, você também não sabe da minha. Mas eu imagino que você passa muita luta. Mas eu imagino que você passa muita batalha. Mas eu quero dizer que aquilo que Deus prometeu é simplesmente maior. É maior, presbítero. É maior, pastor. Aí ele fala assim, olha, não te mandei eu? Infelizmente, existem pessoas que tiveram promessa de Deus e engavetou. Pastor, 10:9 eu termino. Engavetou aquilo que Deus, os sonhos de Deus. Engraçado quando a gente fala sonho de Deus, né? Deus não dorme, quem tem sonho que dorme. Mas é uma forma metafórica de dizer plano, desejo de Deus, né? Os planos de Deus, o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus para você? Você sabe. Então você podia ficar de pé agora. Fica de pé. Aí Deus olha para Josué e fala, Josué, não te mandei eu? Ou seja, você vai ficar, aí você escolhe. Sabe o que Deus falou no meu coração agora aqui? Você escolhe.
vai ficar no tempo do luto ou vai entender que é o tempo de ser um instrumento de Deus? E aí? É tempo, você vai ficar chorando a vida toda por esse homem que não te valoriza? Ou você vai se levantar e valorizar-se e fazer a obra de Deus? Ei, é tempo de fazer a obra de Deus, é tempo de levantar. Deus fala para Josué: Josué, não te mandei eu? Ou seja, tudo isso, Josué, que você vai encontrar pela frente, eu estou contigo. Levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos. Pastor, pode fazer o que tem que fazer. Levante a sua mão para o céu. Eu quero que você feche os seus olhos agora. A batalha, pastor, o negócio vai ser fácil? Não, não vai ser. Existem alguns pastores da televisão aí falando assim: olha, vai ser moleza, sabor de mel, mas eu quero dizer para você, com Deus vai ter batalha. Nem para Jesus foi fácil, nem para o Senhor, nem para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi fácil. Em Gênesis 3,15, Deus fala assim: olha, da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Beleza, ó. Mas tem um detalhe: a serpente iria ferir o calcanhar dele. Tá, tudo bem, mas Deus já estava falando e decretando que a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário seria esmagadora, mas Ele iria sofrer. Mas Ele sofreu por nós, para que você hoje estivesse aqui, ó, bonito igual você está, viçoso igual você está, com a sua família. Que coisa boa, a sua família está do seu lado, você vai para casa dando glória a Deus, aleluia, cheio da graça do Espírito de Deus. Daqui a pouco o ministério vai cantar um hino aqui, vai nos arrebatar, vai ser uma bênção. Sabe o que é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho, meu irmão, que Jesus, Ele não vai demorar, palavra dEle, está chegando a hora. E aí, pastor, o que é que eu faço? Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Tem um projeto de Deus, tem uma promessa de Deus. Não te mandei eu, ou seja, eu nesta noite, eu ratifico, eu confirmo, eu decreto o seu chamado. O diabo vai até se levantar, mas no final a vitória é sua, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Quantos confirmam isso? Aplauda ao Senhor e levante a mão em seguida e vamos orar a Deus nesta hora. Levante a sua mão assim, em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você, crente, deixa eu dizer para você, mulher e homem de Deus, a tempestade vai passar. Tem uma promessa fresquinha de Deus chegando para você. Jaconina Marli, tem uma promessa fresca do céu para nós. Tem uma promessa do céu para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Cristo Jesus, eu profetizo sobre a tua igreja que o tempo da conquista, da realização da promessa já está chegando, já está às portas. Em nome de Jesus, o inimigo se levanta para cair, porque o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus poderoso, Ele é todo poderoso. Ele governa o céu, Ele governa a terra. Nem o inferno faz nada se não for da permissão dEle. Ele tem todo o poder, e a sua igreja sabe disso, o seu povo sabe disso. Senhor, no nome daquele que vive, no nome daquele que reina, no nome daquele que governa tudo, em nome de Jesus, amém. Fala amém. A graça do Senhor Jesus que seja sobre você e sobre sua casa, o grande amor de Deus o Pai que seja sobre você e a sua casa, a alegria, a consolação do Espírito Santo. E todos nós que aguardamos a vinda de Jesus,
Digamos juntos: